Tá aparecendo aqui, deixa eu esperar. Aí, agora foi. Agora entrou. Enfim, então eu vou projetar aqui, né, uns slides, vou falando e vocês podem, depois, se quiser deixar para o fim, fazer pergunta ou vai fazendo, né, fiquem à vontade também, ok? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir aqui. Ô, Fer, me avisa se tá aparecendo? Tá aparecendo, sim. Tá aparecendo, sim. Aí agora eu não vejo vocês, mas... Beleza. Nós estamos vendo aqui perfeitamente. Qualquer coisa eu te aviso. Tá bom, então. Então, gente, conforme a professora Maria Fernanda aí já adiantou, né? Eu sou formada em zootecnia. Aqui, há 4 anos, eu estou na Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina, Pernambuco, e sou responsável, né, pelas disciplinas de equidiocultura e fisiologia animal 2, tá? Mas a minha base de formação, tudo, é na parte dos equinos, tá? Principalmente em nutrição e produção desses animais, tá? Então, eu vou tentar elucidar um pouquinho, né, sobre como que a gente busca planejar, né, um experimento com equinos, tá? Eu montei um roteirinho. Esse roteirinho aqui é só para a gente saber o que vamos ter de abordagem, né? É uma introdução, alguns critérios que devem ser levados em consideração. E vou trabalhar com vocês 2 casos, né? Um voltado com a parte nutricional, um experimento nutricional, e o outro um experimento voltado à fisiologia do exercício, e por fim a gente faz uma amarração nas ideias, ok? Quando a gente fala em experimentação animal, né, primeiramente, acho que já deve ser, aí vocês já devem estar tendo o contato com o assunto, né? O que a gente busca numa experimentação animal? Hoje em dia existem muitas linhas, existem muitos motivos, né? Tanto estudar medicamentos, suplementos, né? Terapias alternativas, alimentos, aplicação de tecnologias, né? Seja em diversas áreas de reprodução tecnológica mesmo, né? Então, a gente tem diversas razões para muitas vezes estar buscando fazer uma experimentação animal, né? E quando a gente fala aí na nossa área da veterinária, da zootecnia, né, principalmente, a gente lida muito diretamente também com os animais de produção, né? E os animais de produção estão sempre muito ligados tanto à parte nutricional, né, tanto experimentos voltados para melhorar a nutrição desses animais, bem como a nossa própria nutrição, né? Vem os benefícios para nós humanos também, né? Bem como para manter qualidade de vida desses animais, muitas vezes a gente busca um suplemento que possa melhorar o rendimento desses animais, né? Muitas vezes a gente faz também experimentos buscando melhorar a qualidade de vida, em conforto, em bem-estar, né? Enfim, a parte animal, né, da produção animal, a gente tem diversas gamas aí de pesquisa, né? Mas, obviamente, a gente se depara, quando a gente fala em experimentação animal, né, em vários conflitos, né? O que são esses conflitos? Conflito social, né, conflito ético, conflito moral, né, pressão política que sofre da própria sociedade, né, por vezes, né, tanto de falta de conhecimento das pessoas, ou por vezes questões mesmo do que gosta, do que não gosta, meio de vida, criação, né? Por vezes surge também as seguintes questões, né? Serve para quê um experimento animal? Tem uma aplicação prática, né? E muitas vezes a gente faz um experimento buscando uma resposta e a gente sai com 10 dúvidas, né? Então gera incertezas, e isso
traz a necessidade que a gente esteja fazendo novas pesquisas e para muitas pessoas, por vezes, isso não é bem visto, né? E no caso também temos alternativas para substituir o uso animal, por exemplo, numa experimentação, né? Então, são esses conflitos que a gente se depara, mas que, com certeza, eu acho que é assim, um ajuda o outro, né? A gente tem o lado do cientista, da pesquisa, da necessidade de conhecer, mas do outro lado, ao mesmo tempo, a gente tem também a pressão das pessoas para entender por que daquilo, por que está sendo feito, não tem como melhorar, não tem como ser diferente. Acho que isso também nos força sempre a estar buscando melhorias e mudando nossa forma, né, de fazer a pesquisa. Então, é importante que tenha esses dois lados para trazer um equilíbrio, sim, né? A gente que mexe com animal, por vezes, né, a depender do nosso ritmo de trabalho, a espécie animal que a gente mexe, o que a gente faz, a gente acaba, por vezes, desenvolvendo, talvez, uma palavra que eu usaria, uma frieza em alguns sentidos, né? E essas pressões que a gente sofre, né, nos fazem repensar muito a maneira que a gente vai tratar esses animais, né? Por quê? Porque justamente o que nós queremos? Nós temos aquela vontade de conhecer, aquela vontade de descobrir, de buscar novas informações, né, de trazer melhorias em algum aspecto, mas, ao mesmo tempo, somos nós, os homens, responsáveis por garantir uma proteção e um bem-estar a esses animais, né? Então, quer dizer, é um contrapondo o outro, né? Então, ao mesmo tempo que a gente quer estudá-los, nós temos que garantir um bem-estar a esses animais. E hoje não existe falar em experimentação animal sem estar relacionado com o bem-estar. A cobrança está grande, a cobrança está forte, e é justo, né? É justo, com certeza, né? A gente tem que fazer o melhor possível, né? A gente vem aí há décadas, né, desenvolvendo sistemas de produções, né, tudo, e hoje a cobrança para que a gente se preocupe mais com esse animal, se preocupe mais com a qualidade de vida desse animal é muito maior, né? A gente não pode só visar lucro, visar só ganhar também, né? Que isso, por vezes, nos faz passar por cima, né, de questões éticas, seja por ganância, né, seja por diversos fatores que vão estar principalmente ligados a dinheiro, né? Então, isso nos cabe como pesquisadores, né, saber balancear as coisas, tá? E saber trazer o melhor possível. Então, nós temos que ir atrás do conhecimento, porém garantir, né, a proteção e o bem-estar a esses animais, né? Nós temos, por que gera muito conflito falar numa experimentação animal, né? Nós temos o lado da ciência, né, querendo trazer informações, cientistas, filósofos, que ao mesmo tempo podem se contrapor em questões, seja pessoais, éticas, né, filosóficas. Nós temos questões religiosas que interferem muito na questão, por vezes, do uso do animal, como cada religião pode ver certas espécies animais, ok? Nós temos questões também emocionais. O que eu falo emocional? Né? Às vezes a gente tem um hábito, porque eu gosto desta espécie animal, a gente acaba humanizando muito aquela espécie animal e transpondo os nossos sentimentos àquele animal, sem muitas vezes ter também o devido conhecimento, o que é um bem-estar para aquele animal, o que é um bem-estar para nós humanos. E isso acaba gerando esse conflito também, né? Cada espécie animal, a gente tem que entender,
da sua fisiologia, a gente tem que entender do seu ambiente, o que vai ser mais adequado ou não, tá? Para justamente a gente tratar da melhor forma possível, e não muitas vezes apenas, eu acho certo, ou eu acho errado, porque eu acho aquele animal fofinho, bonitinho, né? Não é bem assim, tá? A gente tem que ter um equilíbrio nisso também. Mas temos também a questão meio de vida. O que seria esse meio de vida? Tem pessoas que são do campo, lidam com animais há muito tempo, entende, né, como abordar um animal, como conter a necessidade de usar algum equipamento ou não. Temos pessoas que cresceram mais nos centros urbanos, né, já sem esse contato tanto com o animal, então se vê uma pessoa passando uma corda no animal para conter, já acha que aquilo é um absurdo, que está machucando, por exemplo, entendeu? Então, são essas coisas que podem trazer e gerar muitos questionamentos e muitos conflitos quando a gente vai tratar de uma experimentação animal, tá? Mas, logicamente, ninguém está aqui para julgar nada, acho que cada um tem que buscar o conhecimento, buscar as informações para que possa tratar dos assuntos, né, relacionados a isso da melhor forma possível, né, e desenvolver a sua própria visão crítica, né. Por vezes já me deparei com situação de conhecer pessoas que não fazem o consumo de nenhum produto de origem animal, né, e pessoas, por vezes, que são de centros urbanos, não cresceram nesse ritmo. Gente, eu vim de centro urbano também, tá? A vida foi me ensinando muito sobre a produção animal, com certeza. Mas a gente se depara com situações, às vezes, muito radicais, da gente tentar explicar qual a necessidade de fazer um experimento com o animal, e as pessoas não querem ouvir, as pessoas não entendem, cobram, por que não usa um simulador em laboratório, alguma coisa, mas como que a gente desenvolve um simulador sem conhecer o animal, sem entender o funcionamento do animal, para poder fazer essa comparação, né? Então, são coisas que a gente vai se deparando. Qual que seria a minha visão crítica nisso? A gente ainda precisa dessa pressão externa para melhorar e desenvolver a experimentação animal, principalmente no cunho do bem-estar animal, porém, nós temos que entender que, durante um tempo, para a gente chegar a um nível que a gente consiga replicar um animal em laboratório, a gente precisa estudar e conhecer esse animal de forma que a nossa simulação seja o mais próximo possível da realidade. Sem isso, fica difícil. Então, a gente ainda tem uma fase aí a passar, a aprender, né? Então, essa é a minha opinião, né? Logicamente, justificaria, posso fazer tudo o que eu quiser com o animal para eu ter esse conhecimento? Não. A gente tem que ver como fazer, que melhor maneira podemos levar, de forma que a gente garanta o menos sofrimento possível para uma espécie animal, né? E que a gente garanta também, principalmente, a qualidade de vida e que esse animal possa ser o que ele era na natureza, né? Dentre dos limites hoje que nós humanos, logicamente, temos dentro da sociedade e dos centros urbanos. E aí, então, né, que critérios a gente pode estar avaliando? Então, o que é importante quando a gente vai pensar numa experimentação animal, né? Independente se é um equino, se é um bovino, se é uma ave, suíno, o que for, né? A gente precisa primeiro pensar qual é o objetivo desse experimento. Para que eu vou fazer esse experimento? Tem justificativa? Tem justificativa no sentido de uso para
um consumo para a sociedade, para benefício ao próprio animal, é realmente necessário fazer esse experimento, né? Vai ter alguma aplicação prática, né? Por que eu pergunto isso? Eu já sou mais de uma linha que eu gosto de ver experimentos com alguma aplicação prática, que você possa utilizar isso a campo, o conhecimento ali adquirido, e não que fique e sirva apenas para uma publicação, para uma entrevista, para uma palestra, né? Eu gosto que tenha, né, um objetivo desse também, né? E nisso a gente tem que buscar procurar, tá beneficiando, trazendo benefícios ao homem e ou ao animal, né? Se não, para que você vai estar fazendo esse experimento, né? Então, tem que pensar nesse sentido, né? Temos que buscar a questão da ética e o bem-estar, como venho falando, né? Então, é impossível falar de experimentação animal sem colocar esse critério junto, né? Então, se envolve muitos fatores, né? Desde conhecer a espécie animal que você vai trabalhar, as técnicas, local, equipamentos, enfim, né? Tudo para que possa ter a manipulação melhor possível. E hoje em dia, né, já há um tempo existe, mas desde 2016 é obrigatório que qualquer projeto com uso animal tenha uma validade científica. Essa validade científica é antes de começar um projeto, né, e vai ser avaliado pelo Comitê de Ética de Uso Animal, normalmente de cada instituição, tá? Tem um comitê próprio para isso, para avaliar esse projeto. O que vai avaliar? O uso do animal, né? A necessidade da quantidade de animal que você quer usar, se tem necessidade de estar sendo testado alguma coisa, de abater o animal ou não, enfim, vai ser feita uma avaliação levando as questões de éticas existentes hoje em dia, né, para poder você ter uma licença para executar seu projeto, tá? Então, esses são os primeiros critérios aí que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer um planejamento de um experimento, tá? Outra coisa que é muito importante, não existe fazer um experimento com o animal sem ter o conhecimento daquele animal. Né? O que eu quero dizer? Nós vamos estar relacionando tanto conhecimento teórico, né? Como também é muito importante ter prática de manipulação com aquele animal, né? Não adianta você ser um conhecedor técnico, teórico, saber o que os livros dizem na teoria, mas você não consegue abordar um animal da forma correta, porque senão você pode gerar um estresse, você pode gerar um acidente, assustar o animal, isso já não está sendo legal, você pode vir a se machucar, né, também. Temos que ter muito bem conhecido a fisiologia desse animal, seja se vai ser se você vai estar voltado para a fisiologia digestiva, fisiologia locomotora, fisiologia hormonal, fisiologia reprodutiva, enfim, né? Você tem que estar ali bem conhecido e afinado com o animal e a área que você vai estar querendo avaliar, né? Por quê? Porque justamente para você planejar um experimento, a depender da área que você vai seguir, você precisa entender o funcionamento, a mecânica desse animal, né? Para poder aplicar da melhor forma e depois ter as respostas, buscar as respostas ao que você foi procurar. Outro aspecto extremamente importante como um critério para, né, se pensar em montar um experimento, o comportamento desse animal. Como é o comportamento desse animal, né? O que ele te diz? Por quê? Primeiro, você precisa entender o que seria aquele animal em uma condição normal, né? E o que seria
uma condição anormal? O que ele estaria te mostrando que poderia estar errado, que poderia estar incomodando, que poderia estar afetando, né? Então, a gente precisa conhecer o comportamento, principalmente também, né? Porque esses animais vão estar alojados em algum lugar. E a gente busca também, né? Fazer de uma forma que ele possa ficar no ambiente em que minimize o estresse dele fora da sua natureza, justamente porque nós não queremos muitas interferências externas, né, na hora de estar fazendo uma avaliação, tá? E, mais uma vez, levando em consideração a comissão de ética aí para fazer a avaliação, né, desse projeto aí, que avalia tudo, desde instalação, animal, procedimento, tudo que vai estar sendo utilizado. E aí, né, nós temos aí, então, como outros critérios, um plano. Nós temos que traçar um plano na hora de desenvolver um experimento, né? Primeiro de tudo, para a gente bolar um experimento, a gente vai partir de alguma ideia, de alguma hipótese. Seja porque a gente ouviu falar, seja porque a gente viu, seja porque a gente estudou, alguma ideia ocorreu para a gente levantar essa primeira ideia de fazer um trabalho, fazer um projeto e bolar um experimento, tá? E aí, então, primeira coisa, qual que é o objetivo do nosso trabalho, né? O que a gente busca avaliar, né? A partir do momento que você tem um objetivo do trabalho, né? Eu coloquei esse segundo item, se vocês observarem, revisão de literatura, e coloquei 3 asteriscos, né? Por que eu faço isso? Por que eu estou ressaltando isso, né, gente? Revisão de literatura é o que vai dar um norte, sul, leste, oeste, de repente, o que quiser aí para o seu projeto, tá? Embora você tenha um objetivo, meu objetivo é avaliar o ganho de peso do equino comendo forragem azul, né? Brincando aqui, mas qualquer coisa, né? Tá, ok. O que a gente tem de informação sobre esse equino, né? Sobre essa forragem azul, sobre como é um ganho de peso desse equino. Então, vamos buscar as informações, né? Então, a gente busca as informações, tanto para conhecer o assunto, ver se tem algo falando desse assunto, se já é um assunto batido, se não é, se tem necessidade de pesquisar esse assunto mais ou não, né? Às vezes a literatura tem pesquisadores que acham resultados positivos, há pesquisadores que não acham nenhum resultado, bem como acham resultados que não são tão bons quanto esperado, e aí a gente tem que ver a necessidade de estar mantendo um estudo nessa área, né? Além disso, para que serve a revisão de literatura, tá? Muitas pessoas vão achar, é para encher páginas no TCC, é para encher páginas na dissertação, na tese? Não, gente. Para mim, revisão é primordial. Sem revisão, para mim, não existe desenvolver um projeto, tá? A gente vai ver que técnicas a gente pode utilizar, que seria a parte metodológica também, né? Essa técnica é nova, não é? A gente consegue melhorar, consegue adaptar, né? A gente pode utilizar para atender os nossos objetivos, né? E além disso, lá no futuro, se vocês olharem ao longo dessa relação, tem algumas coisas com os 3 asteriscos, né? Como procedimentos, métodos, e lá no fim a discussão. Tudo aquilo que a gente levantou de informação na revisão vai nos ajudar a discutir o nosso trabalho, né? Então, além de traçar, eu quero avaliar isso, o objetivo, a gente precisa conhecer o assunto, tá? Passando essa parte, que para mim é uma das etapas iniciais para se fazer uma revisão, tá? Aí a gente vai ver,
tá, para atingir os meus objetivos, quantos animais eu tenho ou preciso para executar esse experimento, né? Quanto tempo vai durar esse experimento para que eu possa ter um período de adaptação, para que eu possa ter um período que o animal vá me trazer essas respostas ao que eu estou querendo conhecer, testar, né? Que métodos eu vou utilizar, né, para fazer essas avaliações, ok? Preciso fazer um teste piloto? Por vezes essa questão que a gente fala um teste piloto, tá? Nos ajuda muito a deixar o experimento mais organizado. Em que sentido? Vou trabalhar com uma dosagem de um produto, mas eu não tenho referência nenhuma de que dose utilizar. A gente pode fazer um projeto piloto só para testar essas dosagens para poder definir qual utilizarei no meu experimento, por exemplo. Tenho animais que vão consumir uma ração X, mas eu não sei se tem uma boa aceitabilidade ou não, o quanto que eles vão consumir, né? Se vai sobrar, se não vai. A gente pode fazer um teste piloto para definir o consumo animal, por exemplo, né? E depois deixar isso alinhado dentro do trabalho. Outra questão, né? Quando a gente vai, então, arranjar, né, essa metodologia, definir o número de animal, período experimental, a gente tem que ter uma certeza. Da estatística, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu já participei de trabalho que eu fiquei 4 meses na execução de um trabalho que, por fim, a pessoa que bolou o trabalho, isso em fases passadas, né? Que às vezes a gente ainda não tem tanta visão crítica, conhecimento para poder fazer alguma correção, mas a gente vai aprendendo com isso, para depois falar que, infelizmente, a maneira que bolei o projeto não roda a estatística, porque não dá os tais graus de liberdade, do erro, tudo que tem direito, e a gente não consegue ter resultados confiáveis. Então, você perde tempo de vida, você mexeu com os animais, você gastou dinheiro, investiu para morrer na praia, né? Então, caso não tenha o devido conhecimento estatístico, busque uma pessoa que tem para poder falar assim, olha, isso dá certo, isso não dá, entendeu? É assim, assim, assado, o delineamento está correto, não está, precisa de mais animais, ou esse número de animais é suficiente. Então, é muito importante a parte da estatística também, tá? Outro ponto que eu coloquei que para mim é muito importante, né? Essa questão dos amigos da equipe. Não existe fazer um experimento sozinho, gente. Não existe. Não existe falar é meu experimento, é meu trabalho. Não, é nosso. Né? A gente precisa da ajuda dos coleguinhas, então tratem muito bem seus coleguinhas, vocês que estão aí, principalmente na pós-graduação, né? Visando passar por uma fase experimental. Né? A gente precisa de ajuda, sim, sem dúvida nenhuma, tá? Isso é muito importante. E quando eu falo ajuda, pode ser da própria equipe, mas até Maria Fernanda pode falar muito bem que na nossa fase lá da USP, né? Tem experimento de. A Maria vai executar o experimento dela lá com o galpão, as instalações, a limpeza, tudo que ela fez. Precisa de ajuda? A gente estava lá ajudando. Precisa. O pessoal ia coletar ovo, a gente ajudava. Que nem ela falou. Quantos partos a gente não viu das éguas? A gente revezava. Era entre equipes também, né? Então, isso é muito legal, a gente ter a ajuda dos amigos, tá? Dentro do experimento também, temos que ter, né, alguns critérios, né? Onde nós vamos deixar os animais, né, como alojamento, né, qual é a melhor estrutura, garantir a higienização, né, desse alojamento, tudo, promovendo a melhor qualidade, a alimentação, o que vai ser utilizado, né, porque pode ser que a gente não vá fazer um experimento nutricional, mas esses animais precisam estar adequados na sua saúde e na sua nutrição, ok?
manejo, diariamente vai ter que ter manejo desses animais. E é importante que esses animais já estejam num ritmo de manejo, acostumados para a experimentação. Porque, por vezes, chegar os animais, eles não terem uma fase de adaptação ao ambiente que eles estão, isso pode gerar um estresse muito grande, susto, que pode interferir, com certeza, no resultado de vocês, tá? E, por fim, né, tá passando a parte experimental, vem a preocupação, né, tabular os dados, né, buscar os resultados e depois tentar entender o que é que achou. Às vezes o nosso objetivo é a gente tem uma hipótese X e a gente vai achar Y, entendeu? Então, a gente tem que estar bem afinado aí com o conhecimento para poder depois entender o que a gente visualizou com esse experimento, ok? E aí, então, eu busquei trazer 2 casos, né, por experiência aqui que eu passei, né, com alguns projetos e experimento, né? Esse caso 1, experimento com nutrição de equinos, foi o que eu desenvolvi lá na USP de Pirassununga, né, com a parte nutricional durante o meu mestrado, tá? E eu gosto, logicamente, porque como se tivesse sido meu primeiro filho, né? Que a gente desenvolve, aprende muito, né? E foi muito agradável, foi um período muito agradável, muito feliz, por isso que eu gosto bastante, tá? E depois vamos ter o segundo caso, com a parte de já mais atual, dentre um pouco do que eu venho trabalhando aqui na região com a fisiologia esportiva, tá? O caso 1, né? Eu não vou, gente, apresentar aqui efetivamente a minha dissertação inteira, o projeto inteiro. Eu só vou apresentar como que me levou a bolar esse experimento, né? O que eu levei em consideração, preocupações que a gente deve ter para bolar o experimento e executar, ok? Então, o título foi Avaliação do uso de levedura, Saccharomyces cerevisiae, em dietas para equinos, tá? Então, esse foi o título, tá? Mas, qual foi o objetivo do trabalho? O objetivo foi avaliar o efeito da suplementação de diferentes quantidades da levedura Saccharomyces cerevisiae em 2 dietas distintas, alta e baixa relação volumoso-concentrado. Então, tinha uma dieta com maior proporção de concentrado, 70% concentrado, e uma dieta com baixa quantidade de concentrado, que era só 30%, era uma invertida da outra, tá? Sobre a digestibilidade aparente dos nutrientes, perfil microbiano e pH através das fezes, né? Aí vem a primeira questão. Por que eu resolvi estudar isso? Né? Por quê? Né? Na verdade, nesse sentido lá, com o meu orientador do mestrado na época, ele sempre deixou muito aberto para que a gente buscasse estudar o que a gente quisesse, ou, né, por vezes, lógico, ele poderia dar alguma ideia, alguma colaboração, e a gente fazer um levantamento daquele assunto. E eu sempre gostei muito da parte nutricional, né? E conforme eu fui buscando estudar mais sobre a nutrição dos equinos, eu me deparei com um grupo da França, né, que trabalhava com a questão das leveduras, e a gente ouvia sempre falar de um ou outro que a levedura poderia ajudar na fermentação microbiana dos equinos, né, que poderia trazer um benefício como um suplemento, como aditivo na ração, né, e aí, então, me surgiu a curiosidade disso, né, e eu fui buscar informações e bolar uma ideia de trabalho, tá? Foi realmente uma curiosidade minha, tá? Trabalhar com a levedura, com a parte nutricional, né, e com essa questão aí das dietas, tá? Por quê?
Porque a gente sabe que os equinos, após o processo de domesticação, né, e hoje em dia, eles têm um alto consumo de concentrado, né, de ração, e isso acaba provocando, por vezes, pelo excesso, pelo erro de manejo, né, distúrbios gastrointestinais aí que podem até levar a óbito e provocar as famosas e recorrentes cólicas, né, aí nos equinos. Então, como uma forma de buscar ver se tinha alguma maneira de beneficiar o animal, de minimizar esse impacto, né, me veio o interesse de estar fazendo esse estudo, né? Então, nesse sentido, qual foi meu objetivo? Tinha justificativa? Tinha, né, em trazer um benefício para o animal, em uma questão nutricional, pelo uso excessivo de concentrado, principalmente, tá? Na questão do amido mesmo, caso depois queiram discutir sobre isso, alguma coisa, fiquem à vontade, que eu gosto muito desse assunto. E, então, né, tinha que ver como a fazer essa avaliação e sobre o quê? Então, o que nós tínhamos para o momento? A questão da digestibilidade dos nutrientes, né, a fazer uma avaliação do perfil microbiano e do pH através das fezes, tá? Essas fotos que vão ter aqui são dos animais do experimento mesmo, tá? Os animais aqui na época foram mini horses, né? Os cavalinhos pequenininhos aí, tá? Que não passa de... Era em torno de 90 centímetros aí de altura de cernelha, ok? E antes de tudo, gente, quando a gente vai começar no experimento, lembre que a gente tem que estar com ele pronto. Desculpa a minha cachorra. E passar pelo Comitê de Ética de Uso Animal para autorizar, né, a execução do trabalho, porque não se pode começar um trabalho sem ter essa permissão, ok? Isso é o correto, tá? Então, que tipo de delineamento a gente utilizou? Na época, né, o professor conseguiu 8 mini horses doados, tá? Porque ele fazia julgamento de mini horses. Então, vieram animais que eram um pouquinho fora do padrão na época para a raça, vieram para nós, mas nada que para nós fosse interferir, por ser 2, 3 centímetros mais alto do que é o considerado ideal para a raça, tá? Então, nós tínhamos 8 animais, né? Como nós tínhamos 8 animais, né, quase a idade bem próxima, nós determinamos fazer um duplo quadrado latino, né? Aí vem a questão do delineamento e a questão estatística, tá? Como definir o delineamento, tá? Eu parti da ideia, quando eu li sobre as leveduras, em geral, as pessoas que trabalharam com as leveduras usavam uma dose única estabelecida. Então, eu falei assim, se usam só uma dose, será que essa dose está adequada? Né? Então, resolvi fazer o quê? Testar mais dosagens, diferentes concentrações dessa levedura. Então, eu precisava de mais que uma, né? E como nós tínhamos 8 animais, né? Nós pensamos então em trabalhar com 4 diferentes dosagens de levedura. Então, um grupo controle, né? Isento da levedura, 10, 20, 30 gramas dessa levedura né? No caso de uma marca lá que a gente usou, determinada, numa concentração determinada, tá? E tal. E aí tá, a gente quer testar concentração. Qual é a melhor maneira de testar diferentes concentrações, né? Dosagens, né? Um delineamento experimental que nos traz essa possibilidade interessante é o quadrado latino, tá? O quadrado latino, ele você consegue fazer um controle, né, de pelo menos 2 fatores, né, tanto na linha quanto na coluna, garantindo que todos os animais desse experimento passem por todos os tratamentos, né, amenizando assim
A questão da individualidade do animal, por exemplo, né? A gente tem períodos experimentais diferentes, a gente consegue também fazer esse controle melhor. Então, no nosso caso, devido à quantidade de animal que a gente tinha e a questão de querer analisar dosagens, a gente definiu por um quadrado latino. O quadrado latino seriam 4 animais e 4 tratamentos, consequentemente, resultando em 4 períodos. Como nós tínhamos 8 animais, nós fizemos um duplo quadrado latino, ou seja, 2 quadrados latinos simultaneamente, ok? Para isso, para a gente também definir o nosso tempo experimental, o período experimental dentro de cada fase, já que iríamos ter 4, é um experimento nutricional. Então, nós tínhamos que ter um período de adaptação àquela dieta do animal, bem como com o seu tratamento específico, o 0, 10, 20 ou 30 gramas de levedura, tá? Nós precisamos ter o período experimental, ok? E precisávamos ter um intervalo entre experimento, tanto para um intervalo para os animais, como para nós também, né? Recompor e deixar tudo estruturado para uma nova fase, ok? Como que a gente vai definir esse período experimental? Visando conhecer a fisiologia do animal, né? O que seria ideal de um período de adaptação, né? O que a literatura traz alguma informação disso? Quantos dias para uma coleta de dados eu vou precisar? E o que é que eu vou coletar, né? Justamente isso vai fazer a gente definir quantos dias a gente vai precisar, ok? E esse período de intervalo, quanto que eu preciso para iniciar uma nova fase? Então, na época, né, o que a gente conseguiu de informação e raciocinar, nós tivemos 23 dias para cada período, tá? Ou seja, 15 dias de adaptação à dieta, 5 dias voltado para coletas de dados, porque eu trabalhei com coleta total de fezes, tá? E 3 dias de intervalo em que os animais ficavam livres, soltos, em piquete, à vontade, até reiniciar um novo período experimental. Por que 3 dias de intervalo? Na época, a gente utilizou uma questão do tempo médio de retenção, né, desde que o animal consome até defecar, de pelo menos 48 horas, né, de eliminar tudo. Então, nós fizemos 72 horas aí, né, desse tempo aí para, considerando como se fosse uma limpeza gastrointestinal, dentro que ele inicia, né, um novo consumo alimentar. Não que eles ficavam sem comer, tá? Mas era mesmo para tentar eliminar os resíduos daquele período experimental, ok? E aí nós determinamos, vamos avaliar o quê? Digestibilidade aparente dos nutrientes, tá? pH fecal, microbiota fecal. Na época, a gente também coletou sangue, tá? Eu só não coloquei aqui porque, na verdade, o trabalho depois, posteriormente, que foi publicado, a gente publicou só com esses dados aqui, porque na questão dos parâmetros bioquímicos, a gente acabou não utilizando, tá? Aqui é só uma ilustração do que seria esse quadrado latino, né? Só para quem não conhece, nunca ouviu falar, né? Então, é como se... Aqui é bem ilustrativo, né? Se vocês imaginarem ali cartas de baralhos, né? O que, a rainha, o rei, o ás, né? Gente do céu, faz tempo que eu não jogo baralho, esqueci o J. Mas, enfim. Valete, obrigada. Enfim, a gente vai ficando mais velho, vai tendo mais responsabilidade, até o baralhinho fica para depois, viu? Que eu gostava de jogar um truco, uma cacheta, eu gostava, viu? Mas, enfim, então nós temos aí 4 cartas do baralho e nós vamos ter, por exemplo, 4 naipes, tá? Então, a gente consegue fazer o controle tanto na linha quanto na coluna, garantindo que em cada linha ou em cada coluna tenha pelo menos um naipe, né? E uma carta do baralho. Então, a gente consegue fazer esse arranjo, né? Em que todos os naipes
e todas as cartas do baralho passem por todos os tratamentos, ok? Seria basicamente isso, tá? E aí, que cuidados, então, né, tinha na época para conduzir esse experimento, né? Vem muitas coisas a se preocupar. Quando a gente pensa no experimento, gente, a gente tem que bolar muito bem, porque senão, quando chegar no fim e falar devia ter feito isso, aí é tarde demais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, primeira coisa, esses animais que chegaram, né? Como diz a fama que os baixinhos são mais invocados, era verdade. Gente, eles eram basicamente animais selvagens que chegaram para a gente. Eu vou mostrar uma foto para vocês depois aí, né? Então, primeira coisa que a gente teve que fazer é tentar estabelecer um vínculo com esses animais, uma doma nesses animais. Quando eu falo doma, gente, não é aquela doma de para montar nada, era mesmo conseguir chegar perto deles sem que eles ficassem tremendo, apavorados e que fugissem de nós, tá? Então, a gente chegou ao ponto, e aí por isso que eu falo nessas horas os amigos são tudo, né? Eu tinha uma amiga que ela sentava comigo no meio do curral, tipo assim, das 8 da manhã ao meio-dia, as duas sentadas, com um pouquinho ali de ração, alguma coisinha, esperando eles chegarem perto, para ficar em silêncio, para que eles acostumassem com a nossa presença. Esse foi o primeiro passo de tudo com esses animais, tá? Foi pelo menos um mês fazendo isso aí, tá? Segundo passo, né? A gente conseguiu chegar próximo, conseguiu encostar a mão nos animais, abordá-los, né? Eles vão precisar, no caso desse experimento, de um alojamento, tá? Aí a gente já tinha o primeiro entrave, eles tinham 90 centímetros de altura. As baias eram para animais de raças maiores, né? Como um árabe, como um manga larga marchador, como um puro sangue inglês, ou seja, a diferença é mais do que era o dobro, né? Então a gente tinha que adaptar a altura de coxo para ração, para água, para o volumoso. As baias, para ficarem abertas, a gente teve que colocar travas, grades mais baixas, né? O piquete, para que a gente pudesse depois, posteriormente, soltar esses animais e deixar em liberdade, a gente teve que construir um piquete com a altura adequada para eles, porque eles passavam por baixo da cerca e fugiam, e aí era a hora do almoço, a gente tinha que correr atrás de mini horse, né? Então vocês imaginam, né, quando a gente vê um trabalho publicado, né, parece que tudo é fácil, parece que tudo foi maravilha, que tudo foi redondo, né? Aí tem as histórias dos bastidores, né? E eu garanto para vocês que pegar um cavalo grande é 10 vezes mais fácil que pegar um cavalinho baixinho, suado, que desliza pela sua mão, basicamente passa entre suas pernas, tá? Pode ter certeza disso. Outra questão, avaliação da saúde geral e psicológica. Então, a gente tinha que promover um conforto para esses animais adequado, né? E também eles têm que estar vermifugados, têm que estar vacinados, né? Tudo como manda a regra, ok? Para aquela espécie animal. Manejo diário, a gente fazia todo dia, rasqueamento, escovação, limpeza de casco, limpeza dos coxos, troca de cama, né, conforme a necessidade. Todo dia, com exceção dos 5 dias de coleta total de fezes que eles tinham que ficar contidos, tá? A gente soltava pelo menos 2 horas ao dia esses animais, ok? E como é um experimento nutricional, a gente soltava em local que não tinha como eles pastejarem nada do que está sendo fornecido para eles, porque senão com certeza vai interferir ali na digestibilidade dos nutrientes, ok? Temos que nos preocupar também com a fonte de feno, tá? Que no caso foi, ou a fonte de volumoso que vai ser dado, de onde vai vir, até todos os períodos experimentais vai estar garantido o consumo desse alimento, né? A qualidade, essa fonte do concentrado. Se mudar lote, por mais que seja a mesma ração, cada vez que muda lote, você tem que fazer uma análise bromatológica desse lote. Se mudou, chegou um novo lote de feno, por mais que venha do mesmo lugar, tem que fazer análise bromatológica daquele feno, tá? Depois, no fim, a gente pode fazer
uma compilação, uma média de todas as avaliações realizadas dessas fontes, tá? Ou o ideal, que a gente pegue, em cada período experimental, foi utilizado qual feno, qual ração, e fazer as contas em cima da análise bromatológica daquele alimento, ok? Então, aqui a análise bromatológica é muito importante no experimento nutricional, tá? E também a gente faz o controle do consumo do animal através do peso vivo deles, ok? Aqui tem umas fotinhos, tá, gente? Então, essa primeira fotinho aí foi de quando efetivamente o dia que eles chegaram, desse jeito, com essa cara, peludinhos, porque eles vieram do sul, então lá estava mais frio, né? Essa crina queimada, pelo queimado. Gente, vocês não estão entendendo, essa foto tá com zoom. Não pense que eu estava perto deles, tá? Porque eles pareciam que estavam vendo capeta na frente deles, eram nós humanos, ok? A foto do meio já é uma foto fim de experimento, tá? Então vocês podem ver a questão do pelo, né? As crinas já não estão com aspecto queimado, embora tenham tosado de uma maneira um pouco radical e errada aí, mas enfim, você vê a questão do pelo, da qualidade, tudo, a influência do manejo, do rasqueamento, tudo, tá? Aqui mais em cima à esquerda, né, o piquete que construímos com a altura ideal para eles, ok? Lá embaixo, na esquerda, né, uma das primeiras fotos quando consegui encostar em um dos animais, e por fim é o ponto que a gente consegue estabelecer essa relação com os animais, em que ao chegar perto, eles têm a curiosidade, eles reconheciam o meu assobio, tá? Então a gente estabelece esse vínculo com os animais, ok? E outros cuidados aí que a gente vai ter que ter com as coletas, né, no ensaio de nutrição. Primeiro, gente, tenha um caderno de anotação, né? Caderno, terminou aquele dia, terminou aquela fase, já passa para o computador, já não deixe para acumular serviço para depois, mas anotem tudo. O que é que se tem que anotar num experimento nutricional, né? O consumo alimentar. Então, baseado no peso vivo animal individual, no nosso caso era 2% do peso vivo para animais em manutenção, e de acordo com a dieta, se era de alta ou baixa relação concentrado-volumoso, né? E aí dá na proporção que deveria ser para cada um. Então, a gente anota, a gente pesa individual para cada animal as quantidades, ajustado ao seu peso vivo. Se tiver sobras, tem que ser pesadas e retiradas, ok? Para quando fizer a conta do consumo em relação à excreção para dar digestibilidade, você tem que descontar sobras também, tá? Coleta total de fezes foi realizada, né? Então, o que é uma coleta total de fezes? Falando bem grosseiramente, cagou, pegou. Então, assim, o animal defecou, a gente vai lá, pega essas fezes e pesa e congela, tá? Ah, mas tem cama? Não, na fase experimental a gente retira a cama, era chão de concreto, tá? Então os animais ficavam sem cama, porque senão com certeza iriam grudar resíduos, né? E iam atrapalhar depois na análise bromatológica, tá? Então foi feito durante 5 dias, 24 horas por dia, tá? Literalmente, congeladas, e ao fim de cada fase experimental, para cada animal, foi retirada uma alíquota de 10%, como vocês podem ver na minha fotinho ao lado aí, brincando de macetar cocô. Para fazer o polporri, a mistura de cada animal individual, né? Ou seja, eram 8, né? Com pelo menos, acho que davam uns 10 sacos com 2 quilos aí, mais ou menos, para cada animal. A gente mistura e tira uma alíquota de 10%, que é o que vai para fazer análise bromatológica, tá? Baias limpas, sem camas, urinou, lavou, tirou, ok? Para não ficar resíduo, tá? Porque nitrogênio vai interferir na proteína, ok?
pH fecal com equipamento também das fezes frescas, pegava uma alíquota, pesava e diluía na proporção do peso para a mesma quantidade de água, para fazer a leitura com transdutor. E a microbiologia, também através das fezes frescas, enchia um tubo fálco estéreo, que era depois congelado a menos 80 graus, para poder fazer a análise por PCR, ok? Se for fazer análise microbiológica através de os organismos vivos, tem que ser feito imediatamente após a coleta. Nesse caso, como era por extração de DNA, a gente pôde congelar. Tá? Enfim, dessa parte, eu não vou ficar aqui apresentando resultados, imagina que senão a gente não termina isso nunca, porque ainda tem mais um outro caso para mostrar para vocês. Coloquei essa foto aqui só para mostrar que nós dependemos da equipe, nós dependemos dos amigos, né? Aqui uma foto lá com um dos mini horses em que a gente estava tentando contato, né? E coloquei uma aqui, ó, eu e Maria Fernanda, na hora do churrasco de comemoração do meu mestrado, ok? Então, é muito bom a equipe e os amigos aí, esses momentos de confraternização entre o trabalho também, tá? Enfim, aí vamos, então, para o segundo caso, tá? Então, ali foi um experimento nutricional. A gente tem as preocupações com o fornecimento, de onde vem esses alimentos, com a qualidade, né, de poder estar fazendo análise desses alimentos, estabelecer consumo, né, fazer a coleta para digestibilidade, né? Então, são essas vertentes ali principais que tinha no caso desse experimento, tá? Nesse segundo experimento, eu aqui, né, eu trabalho um pouco com a questão da fisiologia do exercício, tá? Mas eu puxo muito pela questão da termorregulação, tá? Eu mexo muito com essa questão do estresse térmico, tá? Então, esse trabalho foi o meu primeiro trabalho aqui com uma aluna de trabalho de conclusão de curso. Fazia 2 meses que eu tinha chegado aqui, e ela chegou, professora, vamos trabalhar, e eu falei, vamos, e assim foi muito bacana, tá? Quando a gente tem os alunos nos incentivando também, isso é muito gratificante, é muito bom, tá? Então, nós bolamos a ideia do experimento a partir do momento que aqui era muito quente. É muito quente, né? A gente quis pensar, a gente tem muito aqui os animais de vaquejada, não sei se todo mundo está familiar, apesar que eu acho que aí para a região, né? Creio que há também essa questão do quarto de milha, não sei se há vaquejada, mas o quarto de milha, creio que há também bastante aí, né? Enfim, então a gente tem muitos cavalos quarto de milha aqui, e a prova de vaquejada, tá? E aí, no calor que a gente tá, por vezes, na época que a gente fez esse experimento, a gente pegou junho, julho, que seria o inverno, e a gente, no pico, né, do dia, entre meio-dia e 3 da tarde, a gente pegou 40 graus, 40, 42 graus, né, então a gente já vê que aqui a gente vai sofrer com estresse térmico. Então, a gente se perguntou, será que animais, né, porque o pessoal aqui agrega valor a animal de pelagem mais clara, a pelagem tordilha, né? Eu falei, será que eles têm alguma razão nisso? Não tem? Isso pode beneficiar ou não? Então, vamos testar. Então, a gente avaliou a influência de diferentes pelagens na dissipação de calor de cavalos de vaquejada submetidos ao exercício, né, nas condições de clima semiárido aqui. Tá? Então, o objetivo, avaliar a dissipação de calor de cavalos atletas da raça quarto de milha, de diferentes pelagens, sobre condições climáticas do semiárido. Tá? Então, a partir daí, vão pensando um pouco, qual seria o meu tratamento aqui? Né? A partir dessa ideia. Qual é o meu tratamento? Né? Então, primeira coisa a pensar na hora aí de planejar um delineamento experimental. O que eu estou querendo avaliar? O que eu estou querendo conhecer? E qual vai ser a minha hipótese? Né? Então, eu estou querendo avaliar dissipação de calor, né? Então, eu quero mexer com termorregulação,
Mas a partir do quê? De diferentes pelagens. Então, qual é a minha hipótese? A minha hipótese, no caso, foi pelagem mais clara dissipa melhor o calor do que uma pelagem mais escura. Por que eu, a partir disso? Por uma lógica. Quando a gente veste uma roupa preta ou uma roupa branca e sai no sol, tem diferença ou não tem na nossa sensação térmica, né? Então, foi a partir disso que a gente bolou o trabalho, ok? Tá? Eu não sei se todo mundo conhece aí o que é uma prova de vaquejada. Falando bem rapidamente e grosseiramente, eu coloquei uma foto. Desculpa. Mas seria, né, essa questão de... Nós temos dois animais, um que a gente chama puxada, se vocês observarem o animal mais claro, o cavalo mais claro, o vaqueiro em cima, ele tá puxando a cauda artificial do boi, e o cavalo mais escuro, é o que nós chamamos de esteira, né? Então, um é o puxada e o outro é o esteira. Qual o objetivo deles? É cercar esse boizinho, tá? E numa área determinada de 9 metros, entre duas linhas, com areia, fazer a derrubada desse animal, desde que as quatro patas virem, né, para cima, para validar a pontuação, ok? Tá? E aproveitei e coloquei essa foto porque para caracterizar o que seria a diferença de um animal de pelagem escura e um animal de pelagem clara na época que a gente fez a nossa avaliação. Então, tratamento ali, diferente pelagens, clara e escura. Nós tínhamos uma propriedade, tá? Dentro dessa propriedade, nós tínhamos uma variedade de animais, porém, nós tínhamos que ter umas condições. Primeiro, quantos animais a gente tinha de pelagem clara, quantos animais a gente tinha de pelagem escura, tá? E que fossem da raça quarto de milha, tá? E atletas de vaquejada que estivessem praticando, competindo, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente vai fazer um experimento, a gente tem que eliminar o máximo possível qualquer interferência que possa ocorrer. Então, se eu pegar um animal que não pratica atividade, não treina, não é um animal de competição, e eu tiver animais que estão competindo em treinamento, com certeza a resposta fisiológica deles a uma atividade prática que eu vou submetê-los vai ser totalmente diferente, né? Então, a gente tem que eliminar qualquer erro, ok? Não poderíamos trabalhar com outra raça, tinha que ser a mesma raça, ok? E com idade de animal adulto. Né? Então, a gente vai eliminando os erros. Um experimento, a gente tem que ter essa preocupação, eliminar o máximo possível de erro para que depois não fale, esse resultado foi discrepante porque esse animal tinha 25 anos e esse tinha 5 anos. Gente, é óbvio que vai ter diferença, né, em geral, ok? Enfim, e aí, né, tendo então 6 animais, eram 3 animais de pelagem clara, 3 animais de pelagem escuras, né, que a gente tinha disponível com todas essas características para a gente homogeneizar, né, os nossos animais, e o nosso intuito era avaliar a recuperação desses animais após o exercício. Então, o que nós fizemos? Uma avaliação antes e após o exercício. Antes, imediatamente após o exercício, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos após o exercício, totalizando 5 mensurações. Então, como que a gente fez esse delineamento? Eu queria comparar duas pelagens diferentes, grupos diferentes de pelagem. Então, eu tenho que blocar, né, esse grupo. Eu tenho que dividir em grupos. Blocos é dividir em grupos, tá? E esses grupos têm que ter as repetições dentro de cada grupo, né? Então, 3 animais dentro de cada grupo, ok? Então, são 2 blocos, né? No caso aí, com 3 repetições em cada, porém, eu tinha medidas repetidas no tempo, subparcelas, que seria o tempo antes e os tempos após o exercício. Ou seja, 2 blocos com 5 medidas repetidas
no tempo aí, com subparcelas e medidas repetidas no tempo, ok? Aí foi avaliado o que, então? Antes e após o exercício, padronizado, temperatura retal, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura corpórea através da câmera termográfica, tá? Essa câmera que avalia a termografia infravermelha, que tira a temperatura externa aí do animal, como vocês podem ver na foto. Ali a minha aluna de TCC, a Fran, já se formou, já até se formou no mestrado, ok? Um dos animais no experimento, e eu ficava responsável pela câmera termográfica. Quando eu falo em padronizar, no caso o exercício aí, o que que acontece? Esses animais, eles têm uma rotina de treinamento, tá? A gente nunca interferiu na rotina de treinamento em nada deles. Porém, para eu fazer as minhas mensurações, os dados, tá? Eu tinha que padronizar o exercício para os animais, porque eu não poderia pegar um animal que galopou 10 minutos, andou 5, trotou 3, aí o outro animal galopou 3 minutos, foi para o passo, isso vai dar interferência. Então, a gente tinha que padronizar o exercício, tá? Precisa ser um exercício igual se faz no treinamento diário ou na prova de vaquejada? Não, eu preciso padronizar um exercício para eu ter uma comparação com antes desse animal em repouso, né, antes da prática do exercício e depois no seu período de recuperação, mas todos de maneira igual. Então, buscar essa padronização é muito importante. E quando a gente pega provas, a gente não tem como controlar a velocidade do animal na hora da vaquejada. Muitas vezes a primeira passada com boi não dá certo, o animal tem que retornar e vai correr em seguida de novo. Então a gente não fica com padrão. Por isso que a gente acaba fazendo isso a campo e padronizando aí esse exercício conforme está aí, ao passo, galope, foi o que foi feito, ok? Tá? Então, totalizando aí 30 minutos de atividade para fazer a coleta, tá? E aí, diferente do experimento nutricional, a gente tem outras preocupações quando a gente vai mexer com uma fisiologia do exercício, tá? E com a parte de termorregulação. Gente, já diz o nome, termorregulação. O que é um aspecto muito importante quando a gente vai ter na termorregulação? Influência do ambiente, da temperatura, do clima. Isso a gente tem que controlar. Então, cada tipo de experimento, de acordo com os seus objetivos e com o que você quer avaliar, você tem que ter preocupações, tá? Então, que cuidados a gente tinha que ter nesse experimento? Primeiro, achar as pelagens diferentes. A gente tinha que garantir pelagem escura e pelagem clara. Beleza, conseguimos. Esses animais tinham que estar na mesma atividade de treinamento, igual, mesma rotina, tá? Mas basta só a rotina de treinamento? Não, mesmo manejo alimentar e rotina de manejo também. De acordo, é feita a limpeza de baia, rasqueamento, tudo que for necessário a esses animais, ok? Porque não me adianta um animal estar comendo uma ração X, o outro está sem ração, o outro recebe o óleo, o outro... Não, porque com certeza tem influência da nutrição na resposta fisiológica ao exercício do animal, tá? Então, isso é importante ter um controle. É por isso que a gente trabalhou com uma propriedade só, tá? Condições de saúde e bem-estar adequados. Se esses animais tivessem estresse psicológico ou tivessem feridos ou alguma coisa, a gente não poderia usar esses animais, porque tudo isso pode interferir nos resultados, tá? Animais adultos, como falei para vocês, não poderiam ser animais nem muito jovens, nem animais extremamente idosos, porque isso pode ter interferência, tá? Exercício para a coleta de dados, como mostrei anteriormente, essa padronização é extremamente importante, tá? Período de avaliação, condições climáticas semelhantes. Quando a gente mexe com termografia, que era aquela câmera termográfica, se o dia estiver nublado, não se faz coleta, tá, gente? Porque a incidência de raios solares vai ser totalmente modificada naquele animal. Então, a gente padronizou. Se algum dia não deu para fazer, a gente não fez a coleta, aguardamos chegar na temperatura correta, o tempo está aberto para poder fazer
a nossa avaliação, tá? Horário, nosso intervalo era do meio-dia às 3 da tarde. Quem sofreu muito foi o vaqueiro, porque a gente ficou na sombra. E isso é muito bom poder contar com pessoas também de outros lugares para nos ajudar, tá? Para avaliações, tá? Seja ali temperatura retal, seja ao escutar os batimentos cardíacos, respiratórios, sempre a mesma pessoa do começo ao fim, tá? Porque cada pessoa tem o seu jeito, e se cada hora um fizer, pode interferir na contagem e dar erro, tá? Eu ficava só com a câmera, porque a câmera custa muito caro, e a pessoa que era responsável pela câmera falou, só você mexe nela, então só eu mexia na câmera, tá? Treinador dos animais que vão montar os cavalos, o mesmo, do começo ao fim, por quê? Ele tem um peso, ele tem um jeito de conduzir o animal, ele tem um ritmo de colocar no passo, no trote, no galope, tá? E outro pode estar com a velocidade mudada, interferir e dar outra resposta no animal, tá? E a coleta de dados depois era sempre feita à sombra, para não ter interferência luminosa ali nas imagens, nem o animal tá aquecendo em repouso, ok? Então, veja quantos cuidados a gente tem que ter, tá? Então, gente, eu dei esses 2 exemplos, tá? Para a gente caracterizar 2 situações diferentes, um nutricional, um com fisiologia do exercício, mesclando com a parte de termorregulação, tá? Os cuidados que a gente precisa ter, todas as preocupações, e todos os projetos que eu faço, eu sempre inicio com a revisão de literatura, tá? Porque não adianta a gente estar repetindo o trabalho que já foi feito, que já está bem estabelecido, só para falar que fizemos um trabalho, ok? Todo mundo que faz um trabalho quer depois publicar também, tá? Mas o mais importante aqui era que a gente pudesse realmente trazer resposta para esses animais e poder beneficiar, dizer, olha, tem diferença, não tem, e nas condições climáticas do meio-dia às 3, no nosso caso aqui, nenhum dos animais voltou à normalidade, né? Aos valores basais em repouso à sombra, né? Então, a gente vê também essas recomendações quanto à prática do exercício no sol quente, tá? Quiserem depois, tiver curiosidade desses resultados, podem perguntar, ficar à vontade. Então, né, para a gente finalizar, que eu já não sei se eu já não falei demais, que eu achei que até que ia ser rápida aqui a palestra, a apresentação, e acho que de repente até ficou longa. Mas é isso, gente. Como considerações finais, experimentação animal deve seguir critérios de bem-estar animal. Tem que ter relevância científica, tem que ter um porquê, principalmente que tenha uma aplicação prática, no meu ponto de vista. Trazer benefícios ao animal, né? Com objetivos claros e práticos. Padronização a campo de instalações, ambiente e dos animais para evitar erros aleatórios, tá? Experiência prática para lidar com esses animais e minimizar o máximo possível uma causa externa de estresse nesses animais, ok? Juntamente com o conhecimento teórico, que é o que vai, né, nos trazer aí as primeiras ideias e hipóteses para a gente traçar um trabalho, tá? Espero que possa ter contemplado, né, algumas informações aí sobre como realizar uma experimentação com equinos, ok? E estou à disposição aí para qualquer dúvida. Deixo meu contato, né? Qualquer coisa também. A professora Maria Fernanda tem meu contato, precisando, qualquer coisa, tem o e-mail, o de baixo é o WhatsApp, é 011, porque eu sou de São Paulo e nunca mudei meu número, ok? E é isso. Muito obrigada aí pela atenção de todos. Deixa eu voltar agora aqui para a sala. Pronto. Tá, joia, Fer, muito obrigada pela sua apresentação. Vou abrir, então, para se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu olhar o chat aqui. A Kelly comentou que aqui na nossa região, né, no Mato Grosso do Sul, a quarto de milha é bastante usado para laço comprido, né? Aqui tem mais provas de laço.
Aqui é vaquejada quase que em 100% aqui. 100%. A Rita falou que o seu rosto não é estranho para ela. Aqui tem bastante, a maioria é laço comprido. Pode falar, Kelly, desculpa, deu uma cortadinha aí. Aqui na nossa região tem muita laçada, né, que a gente fala, mas no sul a gente fala laçada para laço comprido, para laço curto, para tambor, para rodeio, para tudo, né? Aqui, quando o pessoal se refere a laçada, é mais laço comprido mesmo. E é bem característico, assim, o pessoal tem uma adoração por essa raça. O que não é quarto de milha é pouco, assim, mas tem pente horse. Quando fala em crioulo, que eu sou apaixonada, né? Eles falam que é cavalo de trabalhar na roça, tipo, trabalhar na lida. É um preconceito com os nossos crioulos, mas enfim. Eu conheci gente aí da região e é bem assim, né? Quarto de milha no céu. Tipo, só existe quarto de milha. E o resto. Isso. E o resto? Falar em manga larga, marchador, alguma coisa é até crime, né? Bem isso. E é bastante interessante, né? Porque pelo menos quando eu participo, né, dessas laçadas, que eu gosto bastante também, não laço, mas tô sempre nas laçadas que tem aqui, CTG, rancho e tal, a grande maioria dos animais são de pelagem clara, exceto, assim, alguns pentes, ou é raro ver algum de pelagem escura. E aí chama atenção esse quesito, né? Por aqui ser absurdamente calor, então talvez o pessoal inconscientemente ou não, porque tem bastante veterinário, né, zootecnista que se diverte, né, porque é um lazer, é um esporte, eles já utilizam, né, dessa manobra, vamos dizer assim, que traz um conforto maior. Com certeza, assim, acho que às vezes até aquela lógica intuitiva, como eu falei, você tá no calor, você falou, eu não vou pôr preto, uma roupa preta no calor, porque a gente, ou azul escuro, ou qualquer tom escuro, porque a gente sabe que a gente sente abafar, vai, né? Cozinhar. E a gente tá acostumado que o branco reflete, né, nesse sentido, a luz, tudo, né? Então, de repente, isso seja algo inconsciente que acaba refletindo aí nos animais. Mas é o que eu falo, a gente tem que provar. Será que é verdade mesmo, né? Então, essa foi a questão aí do experimento, né? E é bem interessante, né? De certa forma, hoje, como aqui a gente também está lidando muito com essa questão da polêmica da vaquejada, se pode, se não pode, né? Tudo que a gente pode fornecer de informação que possa melhorar para a condição, né, de bem-estar, porque a gente tem horário variado aqui para as provas de vaquejada, às vezes pegando meio-dia, assim como tem animais que estão competindo meia-noite. Não vai ter diferença de condição climática do animal que está competindo à meia-noite, por mais que esteja calor, mas é mais ameno, é mais brando do que um animal que está competindo ao meio-dia, né? Então, essas coisas aí que pode, com certeza, né, fazer diferença, né? Não, e realmente, todos esses eventos, né, esportivos, normalmente eles começam 5 horas da manhã, o locutor já tá lá berrando, e termina 10, 11 horas da noite. Então, realmente, pega todas essas diferenciações tanto de luz quanto de temperatura, né? E quando a gente vai rolar o... Oi? Então. Tem cavalo que corre 2, 3 categorias no mesmo dia. Eu falo porque eu como é que eu não sei como é que chama o termo, mas eu competia, eu tinha um puro sangue inglês, eu competia baliza. E eu treinava team penning, mas eu não competia team penning. Geralmente o meu treinador competia com o meu cavalo. Então, no mesmo dia, de manhã era baliza, tambor, e de tarde era team penning e team roping. Aí eu corria de manhã, baliza, 2, 3 rodadas, e ele corria à tarde ainda team penning. Então, tipo, a sorte é que puro sangue inglês, árabe, são cavalos de enduro, eles têm uma estrutura, eles aguentam maior tempo de serviço, maior tempo de exercício, né? Não exercício intenso, mas eles aguentam mais tempo.
Mas isso é outra questão, né? Por que ali eu falei assim, tinha que ser a raça quarto de milha, embora que a maioria seja a raça quarto de milha, por mais que a gente fala Paint Horse ou Appaloosa, eles são basicamente o mesmo animal com pelagens diferentes, tá? Então isso não teria o problema, mas assim, teria muita diferença se eu quisesse fazer o mesmo tipo de experimento com animais de outra raça. Justamente por quê? Porque cada animal tem uma fisiologia muscular adaptada a diferentes treinamentos, a diferentes práticas de exercício. Então, isso pode mudar, né? Cachorro latindo, não sei se vocês estão ouvindo. Mas era bem diferente. O meu cavalo era campeão de circuito completo de equitação em São Paulo, né? Ele foi campeão 97, 98, 99. E eu fui pegar ele, já tinha 16 anos. Eu fui competir com ele, mas ele viveu até os 28 anos muito bem vividos. Ele bem só faleceu porque ele inventou de saltar uma cerca lá e se rasgou inteiro. Sempre a prova. É bem diferente. Quando eu corria com quarto de milha, tambor, era uma noção de espaço totalmente diferente. A cavalgada diferente, era tudo diferente. O meu cavalo tinha mais arrancada no final, o quarto de milha tem arrancada no começo. E isso muda totalmente o metabolismo. Se for avaliar um animal, tipo, os primeiros 10 segundos de prova, o quarto de milha tem uma resposta metabólica. Os primeiros 10 segundos de prova, o puro sangue inglês tem outra resposta metabólica. Exatamente isso. Então, na hora que a gente vai montar uma ideia de projeto, uma ideia de experimento, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Dentro do que a gente quer. Não adianta eu querer pegar um quarto de milha e falar para ele fazer, por ele para fazer correr ali enduro. Que após ali, acho que no comecinho o seu cavalo tá caindo duro por esgotar as reservas energéticas rápidas dele, né? Coisa que a gente sabe que um cavalo de enduro, um cavalo árabe, por exemplo, aguenta ali, né? Eu que já participei em provas de enduro equestre aí, não montando, mas numa parte ali de cronometragem, vendo tudo, né? A gente pegou prova de 120 quilômetros num dia. Né? Então, um quarto cronometragem. Cronometragem, né, Fê? A cronometragem. Quem não fez, né, Fê? Eu já fiz 30 quilômetros com o meu cavalo. No outro dia eu não andava, né? Porque puro sangue inglês. Para ter trote seca é só pela hora da morte. Eu nunca vi, arrebentava as costas. Pois vai fazer uma romaria com um quarto de milha ou Não, quer ver bretão com marchador. Cruzar um bretão com marchador, você fazer uma romaria, você está sentada num trono. Então tem todas essas diferenças, né? Então tem Fernanda, vários aí. É referente ao teu experimento de mestrado, eu não sei, eu achei muito interessante. Até por ser com mini cavalinhos. Eu não sei se eu não prestei atenção nessa parte ou, enfim, eu não entendi. Quanto tempo vocês levaram para adaptar eles, a parte comportamental, de conseguir lidar, manejar eles? Foi cerca de 2 meses, pelo menos. Porque eles chegaram em agosto, o experimento começou em outubro. Foi mais ou menos pela foto, assim, que eles estavam, né, inicial, tipo, selvagens. E a gente tem a concepção que esses pôneis, né, que eles são super dóceis, que eles são sempre como a gente vê ali na exposição. Então, por isso a dúvida, nossa, tipo, eles podem ter um comportamento mais agressivo. Aqueles especificamente eram, nossa senhora, não é assim que eles eram bravos, eles eram assustados, eles tinham medo, porque eles viviam, era no Rio Grande do Sul, eles viviam livres, sem contato nenhum com o humano. E quando eles foram pegos para serem colocados num caminhão e transportados para São Paulo. Ou seja, imagina o terror em ver um humano que esses cavalos não chegaram.
Imagina como que eles não foram contidos, como que eles não foram colocados dentro daquele caminhão, né? Então, quando eles chegaram, gente, eles tremiam, olhavam a gente, era a gente de um lado da cerca, eles do outro, aglomerados, tremendo, assim, às vezes até urinava de medo, sabe, e tal. E aí foi um trabalho bem árduo, né, que a gente teve, assim, de paciência mesmo, porque se a gente fosse pegar esses animais e fosse tentar conter de forma agressiva, não ia dar certo. Porque a gente tinha que entrar nas baias para fazer as coletas. Não, né? E até da alteração no resultado de vocês, né? Não, sem dúvida. Tinha animal que dava manotada, empinava e dava na cara, era coisa assim. Ou coice, ou mordia, né? Então, assim, hoje, se vocês forem lá ver esses animais, vocês falam mentira. Melhoraram muito. Dizer que eles são chuchus, fofinhos e ficaram 100% amáveis, não ponho minha mão no fogo. Veio deles o comercial dos pôneis malditos. É, mais ou menos isso. Mas, assim, é um trabalho que a gente tem, né? A gente nunca poderia ter começado um experimento com aqueles animais imediatamente após eles chegarem. Então, foram pelo menos 2 meses de adaptação a nós, ao ambiente. É suficiente? A gente avaliou as condições ali que a gente viu que eles estavam deixando a gente chegar, que a gente estava tal, e resolvemos começar, entendeu? Foi basicamente isso. Não, mas a pergunta até é justamente para entender, por curiosidade, e também para frisar, né, a importância da gente ter uma adaptação quando vai trabalhar com animais que não são acostumados, né? E também tem um período maior, vamos dizer assim, de vida. Porque eu sou da avicultura, então um ave já nasce lá com todo um humano pegando o pintinho, jogando de um lado para o outro. Suína é a mesma coisa na granja, até bovino, né? Quando é uma criação tipo menor. Agora, com o equino, a gente não tem muito esse contato e esse conhecimento. Então, é um fator que talvez para nós, que somos acostumados com experimentação, tipo, com monogástrico, até mesmo com outros animais de produção, que às vezes a gente não levaria tão em consideração quanto vocês tiveram que levar, né, para fazer esse experimento. Até por segurança nossa mesmo, né? Poderia acontecer um acidente com a gente, né? Uma das coisas que mais acidente pode acontecer com quem mexe com cavalo é uma confiança excessiva, principalmente com animais que são mansos, né? Que você tem uma confiança, não preciso conter, não preciso segurar, ele me conhece e tal. E aí a gente brinca, né? Quem mexe com cavalo, passa aquele saquinho voando, que é um terror para os equinos, e ele pode ter uma reação, assustar, e é assim, entendeu? Então você tem que ter muito cuidado, né? Você tem que conhecer, tem que saber enxergar o animal, né? Até para evitar os acidentes mesmo, né? Acho que tudo tem o seu respeito, né? Com certeza. Esses comentários são muito importantes para a gente saber as particularidades, porque além de ser um animal totalmente diferente, de convívio, de comportamento totalmente diferente, nós estamos falando aí de animais de esporte, e os nossos o desempenho, né, no caso da vaquejada, aí, né, os mini-horses era mais a questão nutricional, mas o desempenho esportivo, né, a gente está acostumado em desempenho de ganhar peso, com conversão alimentar, e esses animais precisam manter um desempenho esportivo adequado, a contento, a desempenhar um papel aí na prova que seja adequado. Então, a experimentação, testando aí animais de esporte, ela tem um foco totalmente diferenciado, ela inclui outras variáveis que, para nós, no controle do experimento, né, a gente fala bastante do controle local, na experimentação com monogástricos, pensando em animais de produção, aves e suínos, né, produção de alimento, a gente não tem a necessidade de controlar, por exemplo, essa interação tanto com o humano, né, esse treinamento, esse desempenho esportivo, a manutenção desse animal em plenas condições de desempenhar o seu papel esportivo. Então, acho que frisar isso daí, né, é muito importante e bem bastante diferenciado. Acho que mostra, né, dos objetivos que a gente tinha, assim, demonstra para vocês, né, a Fer falou aí com maestria a respeito dessa particularidade, né, da manutenção de uma característica do esporte. Então, e a gente também, o experimento não pode influenciar negativamente
no desempenho esportivo desse animal. Não poderia tirar ele do treinamento para fazer o experimento. Né? Treinamento adequado a fazer, né? A reduzir ali a estressar esse animal ou cansar esse animal com uma prova, por exemplo. Então, são particularidades aí. Só fazendo esse parênteses. Por isso que eu trouxe esses dois casos, porque são bem diferentes. Você trabalhar com nutrição e trabalhar com fisiologia esportiva a campo são coisas totalmente distintas. O que você vai avaliar, o que você vai precisar controlar. Mas, assim, o mais importante é tentar que, pelo menos, uma coisa entre na cabeça de vocês. Primeiro, revisão de literatura não é à toa, gente. Isso eu tenho que ressaltar, não é à toa. Tá? Utilizem a revisão de literatura para ter a base teórica, para entender metodologias de avaliação e posteriormente usar na discussão, tá? E que vocês tenham uma coisa em mente, que a gente tem que ver tudo que a gente consegue controlar no máximo para evitar erros. Porque não adiantaria numa fisiologia do exercício eu estar num dia que estaria 25 graus e no outro está 40 graus. Aí você não quer que eu tenha os outliers na hora de avaliar meus dados? É óbvio que isso vai acontecer. Entendeu? Então a gente tem que ter muitas preocupações, né? Isso que eu estava tentando trazer. Dentre cada linha de projeto, a gente tem preocupações diferentes. Ali com os mini horses tal, eu não tinha tanta preocupação com a questão de temperatura, porque eu sabia que as condições de baia, tudo tal, estavam me trazendo, eles estão fechados ali, não estão com a incidência direta, tal, mas na fisiologia esportiva a campo era céu aberto, né? Se era um dia que estivesse chovendo ou estivesse ventando demais, eu não posso. Gente, a gente media vento para ver se estava igual às condições. Né? Então, a gente tem que regular tudo isso. Então, é isso, né? Tenham esses controles. Não é simplesmente quero fazer isso, vou avaliar isso e ferre-se qualquer coisa. Tem que pensar muita coisa, muita coisa. E mesmo assim, a gente pensando muito, lendo muito, às vezes, uma coisa ou outra, a gente fala, devia ter feito isso. Né? Todo mundo que trabalha com experimentação, né? Tem esse conceito, né? A gente ouviu quem fez estatística com o professor Leonardo, Maria também fala, Rodrigo, professora Cláudia. Gente, gastem tempo, não só na revisão, né? Realmente aproveitem a revisão de literatura, mas também façam um planejamento. Gasta mais tempo no planejamento para não perder tempo depois lá na frente, porque o professor Leonardo, principalmente nas aulas de estatística, falava para a gente, planejem bem, coloquem tudo no papel, porque senão depois vocês chegam lá para o estatístico e falam assim, roda essa estatística aqui. Aí ele tem vontade de sumir com os nossos dados, né? Ou tacar fogo, pior ainda. Então, acho que vem bem a calhar isso, tipo, planejar o negócio, ler, se embasar na teoria, para depois a gente não ter retrabalho. Ou ficar sem trabalho. Nossa Senhora. Também acontece. Esse que é o problema. Imagina você ficar ali que nem na época, dos meus foram 2, 4, 6, 8, 3 meses, mais ou menos, de experimento, para depois falar, não dá estatística, não tem como rodar seus Sangue de Cristo. Entendeu? Olha, mas ainda é tranquilo, né? Porque é tipo 40, 43 dias no máximo, mas eu trabalhei com problema locomotor, coitada da Maria Fernanda, da Érica, não sei se você conhece, mas a gente levou tanto cocô de frango na cara, que se eu falasse que eu fiz esse experimento, eu apanhava. Então, é o que a gente reforça, né? Independente, eu acho que do período da experimentação, sempre é muito trabalhoso, trabalhar com experimento, com animais, às vezes uma pessoa ou outra consegue trabalhar só com dados. A Rita saiu agora, mas a Rita conseguiu trabalhar só com dados. Acho que da nossa turma foi a única. Então, quando a gente trabalha com experimentação animal, não adianta, é trabalhoso. Então, a gente tem que planejar muito bem antes para não perder tudo. Ó, eu não gosto nem de falar isso, porque eu ainda não fiz o meu projeto do doutorado. Então, não falo alto porque atrai. A melhor parte é a parte prática. Sinceramente, é trabalho mais braçal. Agora,
Eu sou apaixonada por pôr a mão na massa, a parte prática. Não tem um experimento aqui com os meus alunos que eu não esteja com eles a campo, coletando tudo tal, isso tal. O mais difícil é interpretar os dados e discutir. A discussão é o mais difícil, porque é a hora de você falar o porquê daquilo. Quando dá o que você queria, é fácil. O problema é quando não dá. Nossa. Né? Mas a parte prática em si, eu acho, para mim, é a melhor parte que tem na vida, é mexer diretamente com eles ali. Eu sou suspeita, eu gosto muito. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta aí para a Fer? Vocês... Não, eu só queria aproveitar a oportunidade para agradecer por estar aqui com a gente esse tempo e parabenizar a sua missão. E não só tinha uma dúvida em relação ao segundo experimento. Você fez as análises de todo o cavalo na propriedade onde os cavalos residiam, digamos assim. É isso mesmo? Sim. Esses cavalos, eles eram todos da mesma propriedade, tá? Embora tinham animais que eram de donos diferentes, porque ela trabalhava com aluguel de baia, mas todos eles dentro daquela propriedade tinham a mesma pessoa que os treinava, e o mesmo ritmo alimentar, porque era a mesma pessoa que cuidava, né? Então, por isso que a gente escolheu trabalhar dentro daquela propriedade, né, sem mesclar com outros lugares, para a gente ter esse rigor ali, esse controle efetivo no que iria ser feito com eles mesmo. Eu acho que deve ser mais ou menos que nem é aqui em Dourados, sabe? Tipo, tem o Rancho do Laço, tem o CTG, que tem as baias, que ficam os cavalos de diversos donos, mas todos eles recebem o mesmo manejo alimentar, o mesmo treino. Acho que é nesse sentido. É cômodo, porque senão ali o tratador, que normalmente é ele não vai estar fazendo ritmo diferente individual para cada animal, né? Então, eu perguntei justamente por isso, em questão do tratamento, da alimentação, do cuidado dos animais, né? Que, como você enfatizou, né, fez questão de enfatizar durante toda a sua fala hoje, essas variações, essas mudanças, quando a gente puder minimizar melhor os experimentos, para análise. Por isso que eu perguntei. A gente antes, né, a gente pergunta, né, como que é tratado com o animal, né, como que é feito o manejo. Na época tinha um que eles queriam, esse aqui pode usar, o animal tinha acho que 27 anos. Eu falei, imagina, não tem condições nenhuma. E ele nem treinava. Eu falei assim, você quer matar o bicho? Aí se eu colocar ele 1 da tarde para fazer exercício, o animal tá parado com 27 anos, ele era peludo, assim, uma coisa, parecia um urso. Eu falei, não tem como, né? Então, essas coisas a gente procura avaliar, conversar, né? Sempre vai depender dos donos disponibilizarem, né? Tem muitos que têm receio. A gente, no caso ali, não mexeu com nada invasivo, mas às vezes, até para você fazer uma coleta de sangue, as pessoas já vai furar meu animal, vai ficar marcado, vai, não vai, já fica com aquele receio, né, tal. Mas, assim, graças a Deus que aqui na região, dentre as pessoas que eu tenho contato de diferentes propriedades, eles me ajudam muito, né? É uma coisa bem, bem bacana, assim, eu não tenho muito o que reclamar, não. Até para coletar sangue. Mas tem que ter esse rigor, gente, tem que ter, sim. Toda essa preocupação aí, a gente faz questionários antes, tudo, para poder... né, eliminar ou não o animal, né, e verificar as possibilidades. Pessoal, só vou parar a gravação aqui para não ficar também tão pesado depois para eu colocar aqui.